Graça e paz, irmãos. Laércio. Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Vamos ler no capítulo 9 de João, no verso 14. E também o 16. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. O verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então, esses homens aqui, os fariseus, eles não criam que Jesus era de Deus, porque Jesus fazia isso no sábado. Mas lá no capítulo 1, no capítulo 9 do Evangelho de João, no vídeo passado, a gente leu, né? Lá, o discípulo perguntou: Senhor, quem pecou? Este, o que era cego, ou os pais dele, para que nascesse cego? Jesus falou: nem ele pecou, o cego, e nem os pais dele, mas foi assim para que se cumprisse neles, no que era cego, o propósito de Deus. E Jesus estava fazendo aquilo no sábado para que se cumprisse também o propósito de Deus na vida de Jesus. Que o sábado ele simboliza, aqui nesse capítulo 9 aqui, ele está apontando para o futuro. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 17, fala que Jesus, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Mas aqui no capítulo 9 de João, no verso 39, fala: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Então não tem contradição na palavra. É porque isso aqui era profético, aconteceu lá literal, mas quando ele fala aqui não há contradição, porque ele está apontando para o futuro, é profético. E para a gente ver isso também, a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho de João, lá no capítulo 5, no verso 15 para frente, que fala assim, ó: o homem se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem houvera curado. E os judeus perseguiu Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Tá vendo? Isso aqui já foi uma outra cura também no sábado. Tem um sentido profético. Aí presta atenção no 17, de capítulo 5 de João que eu estou lendo agora. Mas ele lhes disse, Jesus, falando para eles: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Viu aí? Aí é que a gente vai ver, quando ele fala assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele estava falando do sábado, Meu pai trabalha até agora no sábado. Aí a gente, onde foi que Deus trabalhou no sábado? Aí a gente vai na Bíblia para a gente ver, Porque era profético. Aí a gente vai lá no capítulo 2 de Gênesis, lá aliás, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 31, primeiro, fala assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Agora presta atenção no capítulo 2, no verso 1 e 2, ó, fala assim, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, Agora veja o verso 2, ó: e havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí a gente vai ainda no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, falou: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então veja aí, lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 27, fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, ele criou com a palavra do seu poder, no capítulo 1, e fez todas as coisas, criou o homem e a mulher junto. Então, homem e mulher para Deus tudo é alma, Criou homem e mulher junto. Mas na hora que, no sétimo dia, no começo do sétimo dia, quando ele formou o homem, quando a gente viu lá no capítulo 2, no verso 2, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
Então, primeiro, Deus cansa? Não, Deus não cansa. Mas a Bíblia está dizendo que ele fez, ele terminou tudo no sétimo dia, no começo do sétimo dia, e descansou. Tipo assim, ele fez isso, porque Deus trabalha no literal e no espiritual. Então Deus, ele trabalhou aqui no sétimo dia, né? No começo do sétimo dia, até mesmo ele formou o homem no sétimo dia. Por isso, por isso que Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho de João, lá no verso 17, que ele fala, porque no verso 16, ó, os judeus, estou lendo capítulo 5 do Evangelho de João agora, no verso 16, fala assim, ó, e os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele, né, Jesus, disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Viu aí? Então, a gente vê que quando Jesus trabalhava no sábado, ele estava apontando, ele trabalhava mesmo no sábado lá, e eles implicavam com ele, mas era profético, apontando para o final agora, entendeu? Que aí é o que a gente leu lá no capítulo 9 de João, né? Porque aqueles homens eles não aceitavam o que Jesus fazia no sábado. Aí, lá no verso 18 do capítulo 9 de João, fala assim, ó, não acreditaram os judeus que ele, né, fora cego, né, aquele homem que Jesus curou, e que agora via. Enquanto não lhe chamaram os pais, né, e os interrogaram, aí no verso 19 fala, e este é o vosso filho que dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Aí os pais falam assim, então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Procurai a ele. Ele idade tem, ou seja, ele é adulto, né? Falará de si mesmo. Ou seja, então se isso aqui aconteceu literal e Jesus está apontando para o futuro, para o sétimo dia, que esse sétimo dia também é o mesmo terceiro dia da crucificação para cá, que está apontando para o sétimo milênio, né? Que é o sétimo dia, o sétimo milênio simboliza o sétimo milênio, e o terceiro dia simboliza o terceiro milênio, da crucificação para cá. Então, como isso aqui está apontando para cá, veja que o homem que estava dentro do templo, ele estava lá, ele era um adulto, ele estava cego, mas ele era um adulto já. Procura ele. Ou seja, lembra que Paulo falou assim, não somos mais meninos, mas somos já adultos e vemos no espelho e tal. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Então, ele já era uma pessoa adulta, entendeu? Mas era cego, nasceu cego, mas tinha um propósito, entendeu? Aí, no verso 21 fala, aliás, no verso 22 fala, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Viu aí? Então eles eram rígidos, fosse expulso da sinagoga. Aí no verso 23, por isso é que disseram os pais, né? Ele tem idade, interrogai-o. Aí é que os fariseus foram até o cego de novo, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram, dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, né? Falando de Jesus, porque ele estava ali curando no sábado. Aí no 25 fala assim, ele retrucou, né, o que era cego, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ou seja, o camarada é a mesma coisa, você fecha o seu olho aí e aperta, você só vai ver a escuridão. Aí o cara estava lá, já era um homem adulto, né, cego na escuridão, Jesus vem, abre o olho dele, ele vê a luz, né? Aí tipo assim, a alegria dele é enxergar, porque cego não sabe para onde está indo. E Jesus até falou no Evangelho, não me lembro aqui o verso aqui, mas ele fala assim, vós sois guias de cego. E ele ainda fala mais, um cego quando guia o outro cego, os dois cairá no abismo. Então, veja que
veja que o homem, aqui quando Jesus abriu o olho dele, já começou a ensinar para aqueles homens, mas eles não gostaram. Fala assim, ó. Aí no verso 29 fala: perguntou-lhe, pois, que te fez ele? Aí como te abriu os olhos? Aí ele lhe respondeu: já vos disse, não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós tornar-vos seus discípulos? Uma pergunta, né? Aí ele mexeu com o maribondo, né? Aí no verso 28 fala assim, ó: então os injuriaram e lhes disseram: discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisso está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos, ou seja, ele estava feliz porque ele abriu os olhos dele. E tipo, aí ele fala, no verso 31 fala: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és todo nascido em pecado. Mentira, Jesus falou lá que ele não tinha pecado por nascer cego. E eles falaram assim que ele nasceu em pecado por ele ter cegueira, entendeu? Mas ele retrucaram: tu nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram, viu aí? O expulsaram. Então, quer dizer, o cego, ele estava cego, mas ele ouvia. Então ele ouvia porque na lei, está escrito na lei, que o Messias, ele vinha fazendo esse tipo de obras. Porque em Israel ainda não tinha acontecido fazer esse tipo de milagre, de curar cegueira de nascença. Mas o Messias, quando ele aparecesse, ele ia fazer esse tipo de coisa. E Jesus fez, e mesmo assim aqueles homens não creram. Aí, quando Jesus abriu o olho do cego, o cego já começou a ensinar para eles. E eles não gostaram e expulsou o que era cego. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar, né, que quando eles expulsaram o cego, aí Jesus veio do templo, quando eles expulsaram o que era cego do templo, por estar ensinando eles, aí eles expulsaram, mas Jesus veio até o que era cego. E aí a gente vai ver na outra mensagem, vocês vão ver o que Jesus fez àquele que era cego. Amém? Graça e paz, que o Senhor abençoe.